A série Cadernos de Viagem organiza memórias e experiências de viagem em imagens, narrativas e diálogos com pessoas e lugares. Impressões pessoais, fábulas locais, contos, poemas e história oficial constituem-se como labirinto de dizeres em enfrentamento, guerrilha, gesto antropofágico. Esse gesto não vai substituir o estranho pelo familiar, entendendo que diferenças e semelhanças se tecem e se rompem à medida do itinerário e do itinerante. Os cadernos de viagem, em dicção pessoal e etnográfica, desconstroem mitos de origem que apelam às necessidades de dominação e estereótipos fixados no senso comum local e global. O Caderno de Viagem Índia começou a ser escrito há mais de uma década, quando enveredamos por narrativas sebastianistas de companhias das Índias e de um Nordeste de agrimensuras loteadas pela literatura de João Cabral, Jorge Amado, Graciliano, José Lins e que se estendeu até esparramar-se pelas Gerais de Guimarães Rosa. Paralelamente, encompridou-se até o passado medieval das desventuras quixotescas do sertão ibero-armorial de Suassuna. Foi aí que o Nordeste de Cascudo, Gilberto Freire, Mário de Andrade e orientalidades oficiais e clandestinas, desembarcadas das naves portuguesas nos portos da cidade da Bahia e do Recife, decide visitar seu passado ultramarino a bordo de um pavão de lata encarnado em um Boeing da South Africa. Ao mesmo tempo, o Caderno de Viagem Índia começou a ser escrito no encontro entre a meditação e a filosofia hindu, as sociedades alternativas e o psicodelismo das canções dos Beatles, que alargaram os sentidos e sensibilidades da alma e do mundo. As Índias que viajamos foram muitas, partindo de muitos nordestes, muitas preces e muitos passados que, descompassadamente, tiveram que se entender entre mochilas, conexões, pimentas, mercados e monumentos. Até hoje, os que melhor nos traduziram em estuque, pedra e mármore, as cidades invisíveis de Calvino, Marco Polo e Kublai Khan. Em Colaba, a Ipanema de Mumbai, praia, calçadão, lindos prédios, mulheres de sari a caminho do trabalho ou das compras, feira livre, hotéis luxuosos. Um palácio à beira-mar, o Taj Mahal Hotel, construído por um príncipe indiano como resposta ao impedimento de indianos, mesmo ricos, se hospedarem nos hotéis de luxo dos ingleses. Tempo da barbárie civilizatória ainda não superada. Para Baba, sociólogo indiano, as formas de mobilização popular são mais eficazes quando criadas como práticas culturais que se opõem ao poder do colonizador ou da tradição estabelecida. É imprescindível partir de uma ética sensível e hospitaleira que reside no outro, na necessidade, na riqueza, na fala e no silêncio do outro. Entender que o outro se desdobrou a partir de outra lógica que não coincide com o desejo do colonizador pela Índia bárbara e intraduzível. O encantador de serpentes, os bigodes e turbantes do Marajá, as pérolas e sari da princesa, a lasciva da concubina, o nudismo do sadu dormindo na rua. O Porto de Mumbai. Corvos, pombos e gaivotas compartilham com os homens o espaço colossal que se estende por detrás do Gateway of India, enorme monumento construído no início do século XX para receber o rei e a rainha da Inglaterra em visita à colônia. Marco de dominação da coroa inglesa sobre o povo indiano, não é à toa que já foi alvo de 3 atentados terroristas entre os anos de 2003 e 2008. Ainda assim, é o espaço em que casais se reúnem à beira-mar para discretos gestos de carinho.
famílias locais e estrangeiras, noivos em sessão de fotografia, crianças comendo doces, vendedores de amendoim torrado, carruagens, policiais e barreiras para revistar bolsas. A viagem de barco até a Ilha da Elefanta, 2 horas e 10 quilômetros cruzando o Índico. Chega-se a Elephant Island, Ilha da Elefanta. Não tem elefante, mas um conjunto de templos escavados diretamente da rocha. Um trenzinho leva o visitante do porto até a entrada da primeira caverna, guardada por simpáticos macacos que costumam futucar as bolsas dos turistas atrás de guloseimas. Aliás, vimos quando um guarda gritou com um macaco enquanto o turista, que quase teve a bolsa roubada, se dobrava de rir da situação. Um mercado de artesanato também dá as boas-vindas aos turistas. Apelo para deixarmos algumas rúpias em troca de estatuetas, sapatos, roupas e miçangas que também se encontram nos mercados do continente. Ao todo, são 7 templos escavados na rocha em forma de cavernas que reverenciam o Lord Shiva. A data das construções varia, segundo especialistas, entre os séculos 6 e 8. O monumento é tombado pela Unesco e recebe diariamente a visita de centenas de turistas. O local é considerado até hoje sagrado para o povo hindu e há uma série de restrições sobre vestimenta e conduta durante a visita. Retorno ao hotel, banho para afugentar o calor e táxi em direção à primeira das muitas mesquitas da viagem. Mumbai é moderníssima, grandes avenidas, viadutos, prédios arrojados. Os contrastes lembram as metrópoles brasileiras. Ao lado de um belíssimo condomínio à beira-mar, cortiços e favelas disputam o mesmo espaço privilegiado da cidade.
Pérola Branca, no litoral de Mumbai, construída em 1403, a mesquita de Haji Ali guarda o corpo do profeta. Segundo uns, esse foi o local onde Haji Ali se afogou. Segundo outros, aqui foi encontrado seu caixão flutuando depois de sua morte em Meca. A mesquita é ligada ao continente por um passadiço de meio quilômetro que fica lotado de fiéis, pedintes, turistas e comerciantes. Lenço branco para a cabeça dos homens, véu para as mulheres, e já nos sentimos locais, apesar da bronca que eu levei em Indy de um velhinho enquanto o Júnior visitava um mausoléu exclusivo aos homens. Até hoje não sei o que eu estava fazendo de errado. Um parque inglês cheio de esquilinhos nos traz saudades de casa e de nossos bichos. Mumbai é o mundo inteiro. Shopping, templo, mesquita, becos, avenidas, bangalôs, mansões, prédios de luxo e barracos de lata. O pôr do sol recorta em sombras a tradição de barquinhos de pesca, palácios e templos, em contraste com as modernidades das telecomunicações, fantástica internet, o luxo dos hotéis, o trânsito que supera São Paulo. À noite agitada nas calçadas de Colaba, carruagem de turista, vira-latas gordinhos e agasalhados pelos porteiros dos prédios. Crianças descalças e magrinhas vendem roupas e bugigangas. Passa da meia-noite, a cidade se agita em feiras livres, McDonald's, pubs, grupos e casais que ousam discretamente dar as mãos à beira-mar.
Mumbai, a capital do cinema indiano, é uma das cidades mais populares entre os jovens. Cosmopolitismo, modernidade e tolerância são marcas de uma cidade onde casais dividem apartamentos sem estarem casados e onde pais liberais assumem orgulhosamente que seus filhos vão escolher seus próprios parceiros. Templo de Lakshmi, Nova Delhi. O coração aperta na hora do puja. Deixamos flores e doces para a deusa. Um swami nos abençoa com gestos e uma pulseirinha de corda. A melhor meditação da viagem. As câmeras e os sapatos ficam em um depósito de pertences e entramos não como turistas, mas como visitantes, acolhidos na casa de Lakshmi. Os jardins são lindíssimos e a atmosfera é de paz, o que produz um contraste enorme com a cidade tomada pelo caos do trânsito, das buzinas, dos vendedores ambulantes, caixas de som que esgotam os ouvidos de quem caminha por Delhi. Humayun Tomb é a tumba do imperador Humayun. Construída em 1562, o monumento comporta uma série de pátios contidos um dentro do outro até chegar ao centro do complexo, onde o prédio principal guarda o túmulo de Humayun e sua esposa Amida. मेरा वीर है तम तम अली अली मेरा वीर है तम तम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त 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 कलंदर मस्त 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 कलंदर Não, ainda não era o Taj Mahal, mas ficamos bestas com a beleza e as dimensões colossais da construção. Jardins dentro de jardins, alamedas que se bifurcam em alamedas, mas tudo caminha para um centro, o mausoléu. Foi o primeiro monumento gigantesco da viagem e fiquei pensando como uma construção tão linda e significativa me era completamente desconhecida, apesar de meus anos ininterruptos de consumo de imagens e relatos de história da arquitetura. No fim, bate um sentimento de alívio, ao pensar que essa ideia de globalização para o bem e para o mal, como toda ideia, deixa suas lacunas, seus espaços em branco para que possamos nos emocionar com o inesperado.
लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम A geometria, o desenho, a treliça, o muxarabi, o elemento vazado. O jogo claro-escuro de uma cultura que nos passa como tão distante, apesar do Gilberto Freire, de Sobrados e Mucambos, nos dizer exatamente o contrário. As donzelas e sinhás da virada do século XIX para o XX perscrutam a cidade protegidas pelas gelosias das janelas das alcovas, imaginando a vida que as dondocas da década de 40 terão de maior 2 peças desnudadas pelo mar e areia de Copacabana. Hoje, as moças indianas beijam no cinema, põem os ombros e pernas de fora. A moda Desi Girl facilmente se confunde com a garota carioca. Quem sabe não nos encontraremos de novo em um futuro próximo. आजा 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 आ चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे आने वाली कब आएगी कोई दे पता अरे ढूंढ रहे हैं जाने कब से हम उसका पता आजा 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 No centro da velha Delhi, cercada por labirínticas ruelas, becos e estreitas passagens, destaca-se do alto de uma colina a mesquita Jama Masjid. Erguida no início do século XVII, é a maior construção muçulmana da Índia. O pátio central abriga cerca de 25 mil pessoas durante as orações que se realizam várias vezes ao dia. A construção expressa uma mescla de 2 estilos arquitetônicos, mongol e hindu, resultando em um efeito espetacular. A mesquita foi construída no período do imperador Shah Jahan, o mesmo que ordenou a construção do Taj Mahal. A primeira impressão é esgarçante, desorientadora. Os olhos se perdem entre os lados e não se consegue achar o enquadramento adequado para fixar a visão. Pássaros voam em bando contra a luz do sol, cenografia espetacular. Aos poucos, vai-se entendendo as dimensões do pátio e o jogo de claro-escuro expresso pelas alamedas internas, emolduradas pelas colunas que protegem as áreas interiores do enorme pátio central. Alguns fiéis oram nesses espaços reservados. Outros, já no pátio central, se preparam para a reza do fim da tarde.
Os minaretes rasgam o céu como pontas afiadas de agulhas, desafiando o poder acima. Na entrada, precisei pôr uma roupa estampada por cima da minha, apesar de estar vestida corretamente para quem vai visitar um lugar muçulmano. Na hora de ir embora, entendi o motivo da marcação. Apenas muçulmanos podem permanecer durante as orações, e como as estrangeiras estão trajando roupas coloridas, são facilmente localizadas e convidadas a se retirar com seus respectivos companheiros. Na saída, recolhemos nossos sapatos e demos de cara com o caos de Old Delhi. Em torno do hotel, uma espécie de shopping center ao ar livre, Connaught Place. Outro exemplo do contraste que caracteriza esse país. Marcas internacionais, Adidas, Ferrari, Macintosh, convivem com farmácias ayurvédicas e lojas de instrumentos musicais indianos, tablas, meridangues, harmônios e cítaras. Por fim, o Akshardham, complexo de templos, jardins, muralhas e passagens do hinduísmo que não se encontram palavras para descrever. E o pior, as câmeras, celulares e todo aparelho produtor de imagens são terminantemente proibidos. Guarda-se a imagem na memória, por sua vez, única fonte acessível para a descrição que se segue, além de algumas imagens oficiais que a administração do complexo permite divulgar na rede. Paredes, centímetro a centímetro, esculpidas com cenas da Bhagavad Gita, formam em seu conjunto o prédio-escultura que se ergue a partir de uma enorme escadaria, por sua vez circundada por jardins e corredores, que enfim são encerrados por um quadrado de muralhas que isolam o lugar do mundo. No Akshardham, mais uma vez, o contraste tradição-modernidade se expressa entre o sagrado e o profano, o templo e o cinema IMAX, o jardim e a loja com pôster, livros, CDs, DVD, a oração e o souvenir. Saímos exaustos, mudos, perplexos, mas isso é o que a memória guardou, a experiência em si não cabe palavra. Ainda faltou falar do Red Fort, a grande fortaleza mongol do imperador Shah Jahan, do centro administrativo, do palácio do governo, o grande portal no centro da cidade, o memorial de guerra, o India Gate, o centro de convenções em forma da flor de lótus, a Medina de Old Delhi, o tuk-tuk enlouquecido cruzando o trânsito, as abordagens irritantes, a sensação de que todos te olham como um turista europeu pronto para gastar euros por aqui. Tip, 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 o oposto do que experimentamos em Bombaim. Delhi fica registrada como um lugar difícil, paradoxal, enigmático, onde para o bem e para o mal as várias Índias se encontram. Muito diferente do cosmopolitismo de Bombaim e do que ainda viria pela frente. तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी चिट्ठी लिखने की? मेरा बाप तेरे साथ सोता है?
इसलिए तेरे बाप को 1 लाख रुपया दिया है, 1 लाख रुपया दिया है। तू तो ठीक है कि हरामजादी, हाथ तोड़ दे तेरा, हैं? हाथ तोड़ दे, बोलना, हाथ तोड़ दे, हैं? दिखेगी? तेरा बाप भड़ुआ है, हैं? बाप तेरा भड़ुआ है, मार दे हाथ, हैं? तोड़ा। 5 horas de carro por uma ótima autoestrada. Não fosse pelos templos e estátuas, pelo almoço no restaurante Massala e pelos camelos puxando carroças, poderíamos jurar que estávamos em uma highway americana. Esqueci de dizer, mas desde o dia anterior em Delhi, nos rendemos ao conforto que a desvalorização da rúpia proporciona e decidimos alugar um carro com motorista para conhecer os monumentos da capital. E esse mesmo carro fez conosco o trajeto entre as cidades de Delhi, Jaipur e Agra, configurando o que chamam de Golden Triangle, Triângulo Dourado. Enfim, entramos em Jaipur, a cidade dos Marajás. Jaipur é toda do mesmo tom âmbar. Casas, palácios, muros, prédios comerciais, a cidade inteira tem uma mesma cor, o que de maneira alguma torna monótona. Depois de algum esforço do Shiv, nosso motorista, encontramos o hotel, que é também o palácio do ex-governador do estado. Coisa de cinema, com pavões, músicos nos recebendo e uma decoração para califa nenhum botar defeito. Ficamos em um quarto que merece menção pelos detalhes, nichos, banho, clima de 1001 noites. Mal deixamos as coisas no hotel e já estávamos na rua apreciando o fim de tarde. Mais trânsito, enfim a tal vaca na rua, comércio variado, uma street band, espécie de Nova Orleans das Índias, passa por nós afinando os instrumentos. Joalherias dividem o espaço com esteiras de frutas e legumes, roupas, tecidos e montoeiras de futões enormes e lindos jogados nas calçadas. Aroma maravilhoso no ar, mistura de especiarias, temperos, incensos, doces, chás e perfumes cítricos. Jaipur tem cheiro de laranja e cor-de-rosa. O Palácio dos Ventos se destaca no centro comercial da cidade, maravilhoso. Um macaco pendurado pelos cabos de luz da cidade fez xixi na minha cabeça, mas não sem ouvir insultos de um ambulante local.
Até imagino o que o homem disse pro bicho. Não faz xixi na cabeça da turista, senão ela não vai comprar nada e ainda vai falar mal da nossa cidade. Sai daí, macaco burro. A estranha experiência em uma confeitaria típica. Um doce bom, outro mais ou menos, outro ruim, outro péssimo. Onde já se viu doce com gosto de perfume? Quando a noite cai, o som do muezzin toma conta da cidade. Podíamos escutar o canto do nosso quarto, apesar de não avistarmos nenhum minarete de lá. No dia seguinte, a subida de elefante para o Forte Amba. Dessas coisas que você não imagina que vai fazer na vida. Ainda mais cercado por japoneses e câmeras por todos os lados. Os motoristas de elefantes são simpáticos e juram que os bichos são tratados a pão de ló e de maneira alguma são abusados no esforço de subir e descer o despenhadeiro. Segundo Shiv, o governo do estado do Rajastão fiscaliza e subsidia as famílias proprietárias dos bichos. O som da música palaciana nos recebe como se fôssemos ali visitantes ou conquistadores da estirpe de Gengis Khan ou Aníbal Barca, o cartaginês que invadiu a Itália montado em elefantes.
forte é enorme e passamos a manhã inteira para conhecê-lo. O pátio, a casa dos oficiais, as muralhas, o harém, os jardins, fontes, espelhos e o quarto do califa. São 1001 caminhos e pátios que configuram um labirinto de ângulos, pilastras, revestimentos, ladrilhos, estuques e enquadramentos para o nosso olhar nervoso e deslumbrado. Na saída, encantadores de serpentes repetem o estereótipo previsto para reforçar o exótico em nós.
A visita na prefeitura, museus, prédios maravilhosos se sucedem um a um. A comida é um caso à parte, seja no hotel, seja na rua, tudo é maravilhoso. O papo agradável com os senhores da loja de perfumes que já estiveram no Brasil. O Forte Submerso, o chaveirinho do Brasil que presenteamos ao vendedor de tecidos que conhecia o nosso futebol. Os dias em Jaipur são perfeitos, mas é hora de seguir viagem e tomamos o rumo de Agra, em direção ao mais famoso monumento do país, o Taj Mahal.
fizemos uma parada em uma cidade-fortaleza. Fatehpur Sikri virou uma cidade fantasma, monumento erguido a 20 quilômetros de Agra, na estrada que vem de Jaipur. Se o Taj Mahal é uma assinatura do estilo romântico do reinado de Shah Jahan, Fatehpur Sikri é um autógrafo de Akbar, construído quase um século antes, em 1570. O grande imperador Akbar idealizou a cidade de Fatehpur Sikri para ser a nova capital do império e aproveitou para homenagear o santo Sufi que lhe abençoaria com um herdeiro. Aliás, esse é um dos grandes motivos pelos quais casais indianos sem filhos visitam o lugar frequentemente. Man kuntu mala, man kuntu mala, fahada aliyun maula, dar bhi main darban bhi main haan, dar bhi main darban dar bhi main darban bhi main haan, dar bhi main darban bhi main haan, khud jahan aman bhi main haan, khud jahan aman bhi main haan, dar bhi main darban bhi main haan, dar bhi main darban bhi main haan, khud jahan. A cidade foi construída em pedra arenosa vermelha e é recheada de detalhes belíssimos nos estilos persa e mongol, expressos nos entalhes decorativos. Fatehpur Sikri foi utilizada como capital apenas durante 14 anos. Apesar da incrível estrutura, a cidade era quente e sofria de escassez de água. Logo, tornou-se insuportável viver ali e foi abandonada, permanecendo intacta ao longo dos anos. Em 1986, foi tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade e, desde então, recebe centenas de turistas diariamente.
श्याम सलोने नंद लाला कृष्णा बनवारी तुम्हारी छब है न्यारी मैं तो हूँ तन मन हारी मैं तो हूँ तन मन हारी मनमोहना 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 Agra, ao contrário de Jaipur, é sem graça, não tem uma marca arquitetônica e, além dos monumentos, basicamente o Red Fort e, claro, o Taj Mahal, não há muito para se ver. Enfim, todas as atenções apontam para o Taj Mahal. Deixamos as coisas no hotel e seguimos com o Shiv direto para o estacionamento do grande monumento. A ansiedade era grande. Víamos as placas de trânsito apontando o trajeto para o monumento e isso aumentava a tensão. Lembramos do filme Delhi Six, que mostrava um descendente de indiano em dificuldades para encontrar os monumentos de sua terra. Depois de passar pelos tickets, aguardamos por um trenzinho que nos deixa às portas das muralhas do complexo. Pegamos uma fila de revista que separa homens de mulheres e finalmente entramos. Muralhas dentro de muralhas, pátios e portais que se abrem para outras passagens, até que finalmente o último portal já permite ver ao fundo as paredes brancas do monumento.
छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना भावे डेरा पिया का सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल सैया है व्यापारी चले हैं परदेश सूरतिया निहारूं जियारा भारी होवे ससुराल गेंदा फूल गणेश शरणम शरणम गणेश गणेश शरणम शरणम गणेश गणेश शरणम शरणम गणेश Ganesh Sharanam Sharanam Ganesh Ganesh Sharanam Sharanam Ganesh Ganesh Sharanam Sharanam Ganesh Ganesh Sharanam Sharanam Ganesh Gam Ganapati Sharanam Ganesh Gam Ganapati Sharanam Ganesh A última cidade, Varanasi. Fomos de avião para ganhar tempo. Lugar lindo, mágico. O Ganga cheirando a flor, flores debruçadas no leito do rio, nada de cadáveres boiando ou a imundície que o senso comum divulga por aí. Almoço maravilhoso circulando pelas ruelas comerciais da cidade. A travessia de barco para a margem oposta, que parece um deserto bíblico. Os bois e cabras pastando solenes pela paisagem onírica. Não é deserto, não é rio, não é nada. मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवत तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु धाता ओम जय लक्ष्मी माता माता मैया तुम ही जग माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्यावत जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता ओम जय लक्ष्मी माता Da sua nascente nos Himalaias à sua chegada ao mar no Golfo de Bengala, o Ganges é o mais sagrado rio da Índia e de todas as cidades que pontuam suas margens, Varanasi, a cidade de Shiva, é a mais venerada. Há 2.600 anos, em seus arredores, Buda pregou pela primeira vez. Mais tarde, a cidade transformou-se num importante centro do hinduísmo. Sobreviveu às invasões mogóis e muçulmanas para renascer com força no século XIX, tornando-se definitivamente a cidade santa da Índia.
A cidade é também um importante centro de aprendizagem de sânscrito e de filosofia hindu, atraindo estudiosos e pesquisadores de toda a Índia. Benares Hindu University, inaugurada no início da década de 1900, perpetua essa tradição.
Embrulhados em chales de lã, os peregrinos compram barquinhos de flores com uma lamparina acesa no meio. Essas oferendas são postas na corrente fraca do Ganges e desaparecem, alumiadas por entre o nevoeiro. A cerimônia é completada pelas orações e gestos de vultos metidos na água até a cintura. Varanasi fecha o ciclo do caderno de viagem índio. As águas gentis do Ganges, o passeio do barco ao pôr do sol, as escadarias antiquíssimas, os inúmeros templos, o serpenteio de suas ruelas, os mantras, a fragrância dos incensos. Tudo isso faz da cidade de Shiva um lugar único. Por outro lado, romarias e devoções nos levam de volta aos encantamentos primeiros. Imagens sonoras de Taj Mahal de Gil e Jorge, encantadores de serpentes de desenhos animados, filhos de Ganges solenes no carnaval, coqueiros transplantados para Kapur Nassau, ainda nos coeiros do que seria Brasil, transformados em símbolo nacional. E medicina ayurvédica, saris, Bollywood, Times of India, rickshaw, masala, chai. E por fim, promessas de retorno.
Se a Índia é uma construção do Ocidente, também é uma perpétua reprodução de sua tradição e passado mítico. Se esse passado mítico é arcaico, ele também está presente na Índia moderna e contemporânea. Se a Índia moderna é o lugar da filosofia, da ciência e da tecnologia, também é o lugar do analfabetismo e da dispersão de qualquer saber. Se a Índia em dispersão é o lugar da hospitalidade, do pacifismo e do respeito ao outro, mesmo os animais, também é o lugar da intolerância, do massacre, da guerra civil eugênica e xenófoba, da afirmação narcisista e chauvinista do homem indiano que, sobre seu ódio, emula a violência do colonizador. Se a Índia é o símbolo dessa autoridade colonial, ela também é a marca da revolução singular, sem armas, sem paralelo, intraduzível ao ocidental. Se a Índia é uma realidade única, imutável, é também a ruína do tempo. Se é a semente da vida, é também um monumento à morte. Se é o anacrônico inabalável, é também o tempo perturbador e incerto da intervenção estrangeira, verdade ambivalente, falsa verossimilhança entre Evangelho, Vedas e Corão, que ao mentir em palavra de fé, diz a possível verdade reconhecida pelo outro.